Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso, versão 2.0. Muitos alunos pediram aí aula sobre multímetro, estamos trazendo aqui para vocês em primeira mão. Então nessa aula eu vou falar sobre dois multímetros. Um multímetro mais simples, menor, mais barato, e um multímetro maior, mais caro. Então eu estou com o multímetro aqui da Minipa, o ET1001, e estou com o Ikari HM2090. Eu vou explicar as funções de cada um e depois eu vou explicar as diferenças de um para o outro, ok? E qual que vai ser melhor para você na bancada. Então vamos começar explicando o Minipa ET1002. Bom, para quem já é um usuário mais avançado, que já trabalha na área de eletrônica, na área de reparação, consertos, já tem assistência técnica, não vai ter novidade nenhuma nessa aula, porque esse aqui vai ser o seu companheiro de trabalho. Todo dia a sua rotina é pegar o multímetro quando você vai fazer consertos, reparações aí em placas de aparelho celular ou outros equipamentos. Agora, para você que é iniciante, que está estudando, se profissionalizando para começar a trabalhar por conta própria, trabalhar em casa, abrir a sua empresa, essa aula será de grande importância. Então, para não ficar devendo, como eu falei, né? Os alunos aí pediram aulas de multímetro e entre outras aulas, então nós resolvemos fazer essa versão 2.0, essas aulas que vocês estão vendo nesse módulo que é a parte 1 e o próximo módulo tem a parte 2 que é a parte de software. Resolvemos fazer essas aulas aí de acordo com o que foi pedido, né? Os alunos assistiram a aula 1.0, tiveram algumas dúvidas, dificuldades, então estamos trazendo aqui nessa versão. Já tivemos diversas aulas aí de eletrônica e o multímetro é mais uma aula aí de parte eletrônica. Então vamos lá. Esse é um multímetro que você vai pagar uma média de R$50, Minipa ET1002. Você pode comprar aí no Mercado Livre, na Equibancada, entrar no site equibancada.com.br ou em algum outro local de sua confiança. Aqui dentro, internamente, vai uma bateria de 9 volts. Quando você compra o multímetro, já vem essa bateria de 9 volts. Faça o teste dela, porque se ela estiver ruim, as aferições do multímetro vão ficar alteradas. Esse multímetro eu já troquei uma vez a bateria dele. Comprei uma bateria Duracell. É cara, mas dura por muito e muito tempo. Aqui ele tem essa alça para mudar a posição, né? Vou deixar ele aqui inclinado. E aqui nós temos os bornes. Então nós temos esse borne aqui para medir corrente de 10 amperes. Esse do meio é o terra, o comum. E aqui nós temos o borne para você trabalhar com voltagem, miliamperes e resistência. Então nós vamos fazer aqui a ponta preta do multímetro, vamos colocar no borne do meio, que é o terra, e a ponta vermelha nesse aqui, porque nós vamos sempre medir aí tensões, resistências, teste de continuidade, enfim. Então nós temos aqui a posição off. Do lado esquerdo nós temos a parte de voltagem contínua. Nós temos aqui, você medir até 600 volts contínua. E nós temos essa escala aqui que é 200 milivolts. Até 200 milivolts, até 2000 milivolts, de 0 a 20 volts, tá? Corrente contínua, até 200 e 600 volts, tensão corrente contínua. Aqui nós temos a escala de 20 volts, que é a escala que nós vamos usar. Então preste atenção, onde tem essa letra V com esse tracinho é a tensão de corrente contínua. A placa do celular trabalha com tensão de corrente contínua, baterias, carregadores, tá? Então grave isso, você vai colocar o multímetro nessa posição, de 0 até 20 volts, você consegue averiguar aí a placa do celular, fazer os testes, bateria, carregador, entre outros itens eletrônicos. Então trabalhamos sempre nessa escala aqui. Então durante o curso você viu que sempre quando nós íamos medir tensão, colocamos aí na escala de 20 aqui, ó, tá? Voltagem contínua. Essa escala aqui é para me medir as correntes. Então eu tenho aqui 200 microampere, 2000 microampere, aqui 20 mili e aqui 200 mili. Se eu colocar nessa posição, eu consigo medir aqui 10 amperes. Essa escala nós não vamos utilizar. A corrente você mede em série, você tem que abrir o circuito, diferente da tensão que é em paralelo. E a corrente, como eu falei, nós vamos sempre observar ela na fonte de bancada.
Aqui desliga o multímetro. E aqui do lado direito nós temos a tensão alternada. 600 volts e 200 volts. Você vai usar isso aqui quando você for medir uma tomada, certo? Então para medir tomada é aqui. Desse lado aqui nós temos o teste de transistor. Então nós conseguimos testar dois tipos de transistor bipolar, o PNP e o NPN. Então aqui ele já tem os furos. Esse transistor bipolar, ele tem uma terminal dele que é o emissor, o outro base e o outro coletor. E você vai posicionar aqui, ó. Então você vê que você pode colocar aqui, ó, emissor, base, coletor ou base, coletor e emissor. Se o terminal começa com coletor e emissor, você pode inverter aqui também, ó, coletor, base, emissor, coletor e base, ou emissor, base, coletor e emissor. Coloque ele aqui e você tem que saber se ele é PNP ou NPN. E aí vai mostrar o teste aqui de beta do transistor. Isso aqui nós não vamos utilizar, tá? Essa escala aqui nós não vamos usar também. De todas que eu apresentei, nós vamos usar de 20 volts para celular. E nós temos a escala de resistência, para averiguar a resistência de resistores ou de outros componentes. Sempre quando você quiser saber a resistência de um componente, você pode usar essa escala. Só que acontece, se você colocar aqui, ó, nessa escala que é até 200 ohms e o componente estiver acima de 200 ohms, ele não vai mostrar. Então você vai ter que alterar a escala. Aqui vai até 2000 ohms, aqui até 20.000 ohms, que é 20k ohms, aqui 200k ohm e aqui 2000k ohms. Então você tem que ir alterando aqui, caso você não saiba a resistência que você vai averiguar. Aquele outro multímetro ele é automático, então não precisa ficar alternando aqui de uma para outra. E aqui o teste de semicondutores, usado para averiguar resistências, diodos, e aqui já tem junto o BIP, de continuidade. O multímetro ele libera uma tensão de 3 volts nessa escala. Quando você une uma com a outra, ou você vai medir um componente e dá isso aqui, ó, 000, tá vendo? Resistência 0, os elétrons estão circulando pelas pontas do multímetro e passando por dentro dele e ele apita. Então, nesse caso aqui, seria um curto esse apito ou uma resistência muito baixa. Então, nós vamos utilizar a escala de 20 volts e essa aqui de semicondutores com BIP. São as duas escalas mais usadas na área de conserto e reparação de placas de celular ou de outros componentes como notebook, outros dispositivos, né, como notebook, computadores, televisões, fontes, placas aí de equipamentos eletrônicos, 20 volts contínuo e semicondutores. Vocês podem observar, assistir novamente as primeiras aulas, que é da versão 1.0. Professor Luiz, ou as aulas com Cícero Cowboy lá no módulo dele, é utilizado 20 volts e a escala de semicondutores, ok? Esse multímetro ele não desliga automaticamente, então você tem que ficar esperto, porque se você deixar aqui, ó, vai acabar a bateria. Então você mesmo tem que ir lá e desligar. Você tem que ir lá e desligar. Agora vamos ver um multímetro mais avançado, que é esse aqui, o Icari 2090. Aqui nós temos 4 bornes, diferente do Minipa. Aqui ele tem para você averiguar corrente de 10 A, corrente menores de 1000 A, o teste aqui do comum e aqui para você medir tensão, resistência, hertz, semicondutores, o BIP, capacitores e até averiguar temperaturas. Esse multímetro ele vai uma bateria aqui. Deixa eu ver, tem um parafuso aqui de 9 volts também. Tá? Tem aqui também para você inclinar ele. Enfim, então vamos colocar os borner. O preto sempre no com, que é o terra. E o vermelho aqui, ó. Ok? Os borners estão diferentes, você pode trocar. Estou utilizando um de ponta agulha. Então o multímetro ele tem duas posições off aqui, ó, do lado esquerdo e direito. Aqui ele vai medir milivolts. Então aqui para você medir milivolts, contínua ou alternada, tá vendo? Ó, tem as duas opções. Aqui, tensão alternada. E esse multímetro ele é True RMS. Então aqui automaticamente ele já vai mostrar
qual que é a tensão alternada, independente de ser 110 ou 220. Aqui, tensão contínua, que é a DC. Aqui, resistência. Então, ele já vai medir a resistência de um componente ou de um resistor automaticamente. Se tiver quilo-ohms, mega-ohms ou ohms, ele já vai alterar aqui. Aquele outro multímetro, ele vai até 2000K. Esse aqui vai até mega-ohms. Precisaria do manual dele ou da caixa para verificar. Mas no meu canal do YouTube, André Cisp, eu tenho uma aula que eu explico. Esse multímetro eu fiz um unboxing dele, então mostrei todas as características dele na caixa. Não sei onde está a caixa. Mas aqui é automático, então não precisa se preocupar muito com isso. Aqui é a escala de semicondutores, aqui não tem um bip. Então para você fazer teste em diodos ou outros componentes, né? No caso transistor, que tem aí diodos dentro dele, né? Eu consigo medir de anodo para catodo. E aqui o bip. Ok? Aqui, a parte de capacitores, ele mede capacitâncias, micro, nanofarad, milifarad. Então, esse multímetro ele é bom porque nós conseguimos aí fazer o teste da capacitância em capacitores, tá? Capacitores SMD, capacitores de eletrolítico, consigo averiguar aí. Eu tenho aqui Hertz, que é frequência. Se eu não me engano, esse multímetro é até 30 MHz, mas no caso para cristais precisa estar com uma alimentação mínima de 1 volt, senão ele não consegue ler a frequência. Aqui é o teste de transistor. Aqui, graus Celsius, medir temperatura. Ele vem com outras pontas, que não está aqui também, que está na caixa. Aqui, microampere, microampere, que é uma corrente muito pequena. Aqui, miliampere. Aqui, ampere e aqui, off. Quais escalas nós vamos utilizar? Vamos utilizar, no caso desse multímetro, para fazer análise eletrônica, a escala de tensão contínua, resistência, semicondutores, bip, capacímetro e frequência. Tá. Aqui nós temos botões também, né, que tem luz. Olha lá que legal. Então é um multímetro mais avançado. Ah, professor, qual que eu devo comprar? O Icari HM2090 ou esse aqui? Vai depender de quanto você tem para investir. Ah, mas eu sou iniciante, estou começando agora, não tenho muito dinheiro. Compre o Minipa ET1002. É um ótimo multímetro, porém não tem as funções que esse aqui tem. Esse aqui ele tem bastante escalas, ele desliga automaticamente. É um multímetro que tem mais proteções, multímetro com mais funções. O que esse tem que esse não tem? Esse aqui, ele tem as opções de leitura automática. Ele consegue ler maiores tensões, corrente também, resistência. Ele tem o teste de capacímetro, que esse não tem. Ele tem o teste de frequência, que esse não tem. O teste aí de graus, que esse não tem. Então ele tem todas essas funções a mais, só que o preço dele é bem mais elevado. Eu não lembro se eu paguei na faixa de R$300, se foi menos ou mais. Mas eu creio que seja esse o preço médio, depende muito onde você comprar. Esse aqui eu adquiri na equibancada.com.br, esse aqui eu adquiri no Mercado Livre. HM2090. Então praticamente os dois multímetros você consegue trabalhar, você consegue identificar. Não adianta você ter um multímetro desse aqui e não ter os conhecimentos para fazer análise da placa. Não vai adiantar em nada. Tem muitos técnicos que têm multímetro inferior a esse, aqueles multímetro amarelinho de R$20, aqueles bem fraquinho que são chineses, e o cara consegue trabalhar tranquilamente, porque o conhecimento dele na área de eletrônica é bom. Então ele vai utilizar a escala de resistência, semicondutores e a escala de tensão contínua. Então, espero que vocês entendam essa parte de multímetro. Para quem está iniciando, pode começar sem problema algum. Se você já está ganhando bastante dinheiro, você tem capital aí para investir em uma ferramenta melhor, mais completa, tem o Icari HM2090. Ok, pessoal? Só mais uma coisa, lembrando que esse multímetro que tem a escala de capacímetro não substitui um capacímetro. O capacímetro ele consegue averiguar de uma forma mais correta. Esse aqui é para quebrar o galho.
Lógico que nós conseguimos averiguar aí as capacitâncias, e a escala de Hertz ele não vai substituir um frequencímetro ou um osciloscópio. Você consegue pegar algumas frequências se o circuito tiver com alimentação de 1 volts ou mais, ok? Então é isso, multímetro não tem segredo, tá? Assista as aulas do módulo 1 novamente, vocês vão prestar atenção nisso que eu falei. O professor Luiz utiliza o Cícero, a escala de BIP, semicondutores, e a escala de tensão contínua são as duas mais utilizadas aí para fazer análise na parte de placas eletrônicas. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Obrigado pela atenção. Até a próxima aula.